Glória a vós, Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achei o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho do nosso pecado e produz a vida eterna. Amém. Augusto da Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que enviei vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Boa noite, povo de Deus. Então, nós sabemos que a gente está se aproximando do período do Natal. A igreja está inaugurando o tempo do Advento, a preparação para a vinda do nosso Cristo Salvador. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando se fala de Jesus, aquele que tira o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, a gente vai mergulhar no sentido dessa palavra. Nós sabemos que por culpa de nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós herdamos ali o pecado original. Ali Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia então, ali Deus descansou, Deus ali ele fez um faça-se, Deus criou a natureza, Deus criou o mundo, Deus no faça-se, Santo Agostinho ele vai dizer que no faça-se inclusive foi criado os anjos, então Deus ali no 6º dia modelou o homem. A palavra do Senhor fala em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que Deus modelou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o mundo e Deus ofertou os animais para Adão. Então Deus deixou ali na hierarquia os homens superiores aos animais. Então Adão ele olhava para toda a criação de Deus, ele glorificava a Deus, ele ouvia aquilo que Deus fazia, mas Adão se sentia só. É aquilo que fala a Sagrada Escritura em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que diz que Adão se sentia só. Então Deus ali colocou sobre Adão um sono profundo, de Adão ter um sono profundo da sua costela, foi tirada ali modelado uma mulher, e quando Adão viu uma semelhante a ele, falou agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Deus entregou o paraíso para Adão e Eva, ali no Éden. A palavra Éden significa o jardim das delícias. Dá para entender que Deus criou a humanidade para o paraíso. Deus criou cada um de nós para contemplar ali o paraíso, a graça de Deus, a glória de Deus, a paz de Deus, mas o ser humano foi ambicioso e estragou tudo. Deus ele deu o jardim do paraíso a Adão e Eva, e Deus falou, só não coma daquele fruto. Ou seja, Adão e Eva tinham de tudo ao seu redor. Tinha a paz, tinha a tranquilidade, não tinha a violência da natureza, que não tinha uma corrupção até então. Mas ali, induzida por Satanás, por meio da serpente, o inimigo que seduz Eva, por sua vez Eva cai no pecado, então Eva induz a Adão, e a humanidade ela rompe com a amizade, rompe com a santidade, rompe com aquilo que Deus tinha criado, traindo a graça de Deus e ali trazendo o pecado ao mundo. Quando Adão e Eva pecam, nós pecamos em Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais. Então ali nós herdamos o pecado original. Agora não só em Adão e Eva, mas toda a criação da humanidade, em toda a natureza, há uma ruptura da graça de Deus, há uma ruptura da face de Deus. Então de repente Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, e a palavra do Senhor fala ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, quando Deus expulsa Adão e diz, sobreviverá com o suor de seu rosto. E disso é o que fazemos até hoje, é o trabalho que a gente faz, foi uma ordem de Deus. Então ali nós herdamos o pecado, e a gente vai observando que dentro do Velho Testamento,
da Sagrada Escritura, Deus ele não abandona o homem, Deus ele continua de contra o homem, Deus ele continua ali levantando seus profetas, Deus continua ali levantando sua linhagem. Então a gente vê que Deus ele vai se agradando com os holocaustos, não porque Deus necessita de holocausto, mas da amizade e da obediência ao homem e da busca do homem de recompensar, de restaurar, de voltar a Deus, de estar na presença de Deus. Então a gente vê que ali Deus ele vai sempre se agradando com o holocausto. A palavra do Senhor fala ali em Gênesis no capítulo 4, no versículo 3, que ali estava Caim e Abel. Caim ele oferta para Deus as primazias, ele oferta as frutas para Deus, mas Abel ele agrada a Deus porque oferta a gordura, os holocaustos. E a palavra fala que ali Deus se agrada com a oferta de Abel. Então Deus aí vai percebendo que Deus ele vai se agradando com o holocausto de animais. Então a gente vê na Sagrada Escritura, ali quando Deus ele vai levantando os seus profetas com um propósito, Deus ele levanta Abraão. A palavra do Senhor fala em Gênesis, no finalzinho do capítulo 11 e no princípio do capítulo 12, que Deus ele vê um homem que tem fé. Até então não existia uma ficção da palavra fé. Até então o povo vagava, mas Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem de entrega. E Deus olha para o interior, muito diferente da gente, como diz a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, o Senhor Deus, ele olha o nosso coração, diferente da gente que olha para a face humana. Deus viu o coração de Abraão, um homem temente a Deus. Então, de repente, ali, Abraão, ele segue ali para o Monte Moriá, é o que diz Gênesis no capítulo 22, no versículo 13, quando Abraão, ele recebe a missão de ofertar seu único filho Isaque para o holocausto, para o sacrifício, em honra e também ali com uma prova de fé para Deus. Então, de repente, quando ele vai subindo para o Monte Moriá, então ali Isaque, que é o filho de Abraão, a palavra Isaque significa o filho da promessa. Então Isaque ele vai subir no Monte Moriá. Isaque no percurso vai perguntando para o pai: meu pai, eu vejo um jumento, eu vejo o altar, eu vejo a lenha, mas onde está o holocausto? E aí, para vocês que são pais, para nós que somos pais, onde estava o coração de Abraão naquele momento? Porque naquele momento Deus tinha pedido um único filho de Abraão para o holocausto. Abraão tinha passado, Abraão quando recebeu a notícia de Deus estava na idade de 75 anos. Abraão quando chegou até Isaque estava na idade de 99 anos. Deus tinha estabelecido uma promessa para Abraão, que da sua descendência ia sair uma descendência tão numerosa como um grão de areia na praia, e tão grande a descendência como um número de estrelas do céu. Mas ali depois de Abraão esperar quase 100 anos, uma verdadeira prova de fé, Abraão ele honrou tanto a Deus que a Bíblia e a história da igreja chamam Abraão o pai da fé. Abraão ele não desanima, Abraão ele mostra uma perseverança, Abraão ele responde para Isaque: Deus proverá, meu filho. Mas de repente, quando Abraão ele levanta o altar, ele modela o altar, ele coloca o seu filho Isaque sobre o altar, ele puxa a adaga, que é uma espécie de faca daquela época, e quando Abraão ele ergue a mão para matar Isaque, do céu se ouve uma voz, e Deus manda um anjo segurar a mão de Abraão, e dizendo: Abraão, Abraão, agora eu sei quem é tu, e grande é a tua fé. E quando Abraão olha para o lado, o que Abraão vê? Abraão vê um cordeiro. E a igreja ele tem essa comparação. Do mesmo jeito que Abraão ele oferta Isaque ao sacrifício pela vontade de Deus, Deus Pai oferta seu único filho pela humanidade. Assim como Abraão ele encontra um cordeiro ali para o sacrifício, Deus ele oferta seu filho como um cordeiro em holocausto para a humanidade. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós vamos ver que durante o percurso do Velho Testamento, Deus vai sempre se agradando com o holocausto de cordeiro. É aquilo que fala a palavra do Senhor, especificamente ali em Números, no capítulo 12, no versículo 21, quando Moisés ele estava fazendo ali ele estava anunciando a última praga no Egito. Então Moisés ali já tinha passado todas as pragas, já tinha morrido o primogênito. Então de repente ali Moisés ele
o quê? Um cordeiro. Então matava-se esse cordeiro, comia a quantidade de carne que podia comer, sem permitir desperdício, e o sangue daquele cordeiro era aspergido na porta, e quando era aspergido na porta, para que o anjo exterminador, que Deus iria enviar para matar o primeiro primogênito dos filhos do faraó, se esquivasse da porta do povo hebreu. Então a gente vai caminhando pelo percurso da Sagrada Escritura e vamos vendo que Deus ele vai se agradando com o holocausto do cordeiro. A palavra do Senhor fala em profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que a profecia do profeta é esse que uma virgem considerar e dar à luz a um filho que se chama Emanuel, que significa Deus conosco. Venerável Fulton Sheen, um grande bispo americano, que tem ali que é venerável pela igreja, inteligentíssimo, ele vai falar que os rabinos na época, os judeus, eles tinham juntado cerca de 456 profecias de que o novo Cordeiro de Deus viria, o sacrifício perfeito viria. Porque quando a gente olha para a Sagrada Escritura, ali em Êxodo, no capítulo 6, nós vemos que quando ali esse Davi falece, deixa a sucessão de seu trono para o seu filho Salomão. Salomão, quando ergue o trono, ele levanta um templo para Deus. Quando ele levanta um templo para Deus, dentro desse templo que ficava a Arca da Aliança, e o que é que tinha de extraordinário da Arca da Aliança? A Arca da Aliança tinha a Torá, a Arca de Aliança tinha ali o cajado de Arão, e a Arca da Aliança tinha a Torá, o cajado de Arão e a tábua com os 10 mandamentos da lei de Deus. E dentro desse templo ficava-se a Arca da Aliança, onde dentro da extremidade das asas dos querubins, que ficava sob a Arca da Aliança, se manifestava a Trindade, o Santo do Santo Deus. E é dentro desse templo criado por Salomão, que ali matava-se animais, e o sangue desses animais era para aplacar a ira de Deus. Era ali para diminuir, era para ali, como se ofertasse um holocausto em reparação ao pecado da humanidade. Mas o sangue de animal não era o suficiente, porque aquilo que Adão e Eva fez foi um pecado original, era um preço alto para se pagar, e o sangue de animais não era o suficiente. O sangue de animais não ainda aplacava aquilo que o homem tinha feito, a reparação e a desordem e a desobediência para Deus. Então, quando a gente olha ali para o holocausto do Velho Testamento, a gente percebe que sempre vai se utilizando do cordeiro. O cordeiro é um animal que ele vive cerca ali de 10 a 12 anos. Ele chega à sua fase adulta por volta dos 7 meses. Quando um cordeiro nasce, ele nasce cerca de 3 a 5 quilos. Ele está pronto para o abate, especificamente de 30 a 50 quilos. É um animal dócil, fácil de manejar, fácil de carregar. É um animal frágil, é um animal que depende de cuidado. O cordeiro é o animal perfeito para o holocausto. E é por isso que no princípio do Evangelho de São João, ali no capítulo 1, o profeta João Batista, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E agora sim, Deus, quando Deus ele permite o pecado do homem, e às vezes a gente se pergunta por que Deus permitiu o pecado original na raça humana? Por que Deus permitiu que a humanidade caísse em pecado? Quem responde isso para a gente é 3 santos e doutores da igreja: Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho de Hipona e Santo Afonso Maria de Ligório. Todos esses santos são santos e doutores da igreja. Ele compartilha de um mesmo pensamento que diz que Deus tira um bem maior de todo o mal. Então tudo que Deus permite na nossa vida, tudo que Deus coloca na nossa vida, tem uma finalidade. É claro, especificamente quando estamos em Deus, o sentido vai crescendo, o sentido vai aumentando. Então Deus ali, ele permitiu o pecado. Deus ali, dentro do percurso da Sagrada Escritura, ele vai permitindo o holocausto, especificamente de animais, especificamente de cordeiro.
Mas Deus envia o seu Filho, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, ali no finalzinho do capítulo 52 e no princípio do capítulo 53, o profeta Isaías fala: como ovelha em direção ao matadouro, ele não abriu a boca. Jesus, ele foi em direção à sua missão como uma ovelha em direção ao matadouro, como um animal em direção ao abate, como aquele que já nasceu sabendo qual seria o seu sacrifício, qual seria a sua dor, qual seria ser a cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado da humanidade. Então ali quando esse João Batista ele aponta, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele vive cerca de 30 anos com a sua mãe. Quando Jesus, num pensamento judaico totalmente diferente do nosso, quando a gente chega na idade da maturidade, ou seja, na maioridade, nós temos ali por volta de 18 anos de idade. Mas no consentimento judaico é diferente. No consentimento judaico, uma pessoa ela atingiu a maioridade quando tem 30 anos. Então Jesus ele vive 30 anos com sua mãe, e quando completa a sua idade, Jesus ele vai ao ministério, e ele dá início ao ministério no primeiro milagre, ali no Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5, onde Nossa Senhora fala assim: fazei tudo o que eles vos disserem. A manifestação pública de quem é Jesus é quando ele faz o milagre. Ali as pessoas começam a olhar para ele diferente. E ele começa a realizar seus discípulos. Ele não veio para abolir a lei, mas para complementar a lei. Ele nos explica. Jesus ele veio nos dar um sentido diferente. Jesus ele veio pregar a salvação. Foi Jesus que veio para nos mostrar a realidade do pecado. Foi Jesus que veio para nos mostrar que não fomos feitos para esse mundo. Foi Jesus que veio para apontar o reino do céu. Foi Jesus que veio ali nos preparar para algo maior, para ali tirar a humanidade do pecado, para ali trazer esperança para a humanidade. Então Jesus ali no Horto dos Oliveiras, ele soa, é o que fala o Evangelho de São Lucas, que Jesus soa e soa sangue. E por que Jesus soava sangue? Porque Jesus sabia que aquilo que lá no tempo de Cristo, o que o aguardava era um sofrimento muito além da conta, por mim e por você. Então de repente ali Jesus ele passa ali pelo horto, ele é levado pelos soldados, ele é flagelado, sua carne é retalhada, ele passa pelo sofrimento. Jesus ele carrega o madeiro da cruz, Jesus é crucificado, Jesus ele coloca uma capacete de espinho sobre Jesus, que os pregos furam seu crânio. Jesus ele vai sofrendo, Jesus ele vai pagando preço, Jesus é açoitado, Jesus ele vai se ofertando em holocausto. Jesus chega na situação ali que ele é esbofeteado. Jesus chega em um ponto da sua vida que ele é tão maltratado, tão espancado que ele ficou, que o profeta Isaías no capítulo 53 vai dizer que Jesus perdeu a aparência humana, vai dizer que tão desfigurado ele estava, que ele perdeu a aparência humana, porque Jesus ele foi flagelado. Naquele tempo ali, para cada pessoa a pena de ser açoitado, para cada tipo de preso daquela época era 40 açoites, mas Jesus ele sofreu 120 açoites, 3 vezes mais, e ele suportou cada açoite, cada sofrimento, e aqueles pregos que entraram na sua mão, que mais parecia uma estaca, por mim e por você. E é isso que a gente se prepara, é para isso que é o advento do Natal, para a gente receber, para a gente entrar na memória que o nascimento de Jesus não é uma festa comum, não é uma festa simples, não é a festa do Papai Noel, não é a festa de bebida, de farra, de cachaça, de loucura. É para a gente meditar que está nascendo o nosso Salvador, é para a gente meditar que está vindo um Cristo, é para a gente meditar que precisamos de conversão, é para a gente meditar que precisamos mudar de vida, porque a palavra do Senhor vai falar que se assim sofreu o Senhor, sofrerá também os seus. Mas a palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, que sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Esta é a palavra do Senhor, bem diferente do que o mundo prega por aí. A palavra do Senhor, quem veio ensinar esse tipo de evangelho para nós, quem veio mostrar o caminho da
Batista foi aquele que preparou o caminho. João Batista foi aquele que preparou o discípulo. E o que é que João Batista ele explicava? Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no capítulo 3, no versículo 10, João Batista falava assim: o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não eu, não aquilo que eu penso, mas o Evangelho. O machado já está posto à raiz das árvores. As árvores somos nós. Podemos ser cortados a qualquer momento. E se a gente não der bom fruto para Deus, seremos cortados e lançados no fogo. Não eu, mas o Evangelho. E muitas vezes a gente vive uma vida como se Deus não existisse. E a gente muitas vezes vive uma vida como um pagão. Desculpa a expressão. Porque Deus nos chamou para ter uma vida santa. E é escandaloso para a cabeça de alguns entender o que é uma vida santa. Mas foi Deus que pediu. Levítico capítulo 19, versículo 44, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: buscai a paz e a santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém vai ver a face de Deus. São Jerônimo, um dos padres da igreja, inclusive um dos primeiros tradutores da Bíblia, essa que carregamos hoje. São Jerônimo vai dizer: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. A palavra do Senhor fala: céus e terra passará, mas a minha palavra não passa, a minha palavra é eterna. A palavra do Senhor fala: esforçai-vos para entrar no reino do céu. Deus fala assim com aqui: esforçai-vos para ir para a festa? Esforçai-vos para viver uma vida de libertinagem? Esforçai-vos para viver de qualquer jeito? E aquilo que eu li para vocês diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobre o fardo, que eu vos aliviarei. Então, quantas pessoas hoje Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos sobre o fardo, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, receber minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus está falando: vinde a mim. E quando a gente olha para a sociedade hoje, as pessoas estão amontoando o número de pessoas com depressão, amontoando o número de pessoas com ansiedade, amontoando o número de enfermidades, doenças que nem sabem mais o nome, gente. Doenças que ninguém nem sabe mais o nome. Hoje, qualquer pessoa que pega uma doença, agora o apelido é pirose, porque às vezes nem sabe o que está acontecendo. Jesus está voltando, isso é fato, isso é verdade, isso é a nossa realidade. E naquele dia que Deus for chamar cada um de nós para o julgamento, não posso acusar Nailton, não posso culpar Djalma, não posso culpar ninguém, porque Deus vai pedir conta dos meus pecados. E a gente muitas vezes vai empurrando com a barriga como se a gente fosse por ser de qualquer jeito. Não vai. Jesus fala: vinde a mim. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua cruz? O que está pegando na tua vida? O que está te dificultando? Vai a Deus, Ele é a solução. Mas veja o que fala o Evangelho: vinde a mim. Não está dizendo: vinde a mim, que eu vou te dar somente o fardo. Não. Eu vos levarei, toma meu jugo sobre vós, receber a minha doutrina. Veja o que é uma sociedade hoje afastada de Deus. É o que está vendo no mundo aí. Por que rumores de guerra? Por que tanta ideologia de gênero? Por que tanta droga? Por que tanta cachaça? Por que tanta desgraça? Desculpa a pressão, a desgraça é a ausência da graça, não morre. Porque a sociedade se afastou de Deus. Porque o mundo se afastou de Deus. Porque as pessoas bebem como se Deus não existisse. Porque as pessoas hoje, o mínimo do mínimo do mínimo, era rezar um santo terço, não rezam. Era vir adorar Jesus domingo, não vem. Inclusive o terceiro mandamento da lei de Deus constitui de vir à missa ao domingo, de vir à celebração ao domingo. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2182, vai dizer que aquele que falta uma missa ao domingo, que não pode ir para a missa, a celebração, está sob o jugo de pecado mortal. E o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que vai em estado de um só pecado mortal para o inferno.
E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, vai dizer que Deus quer, não é Jean que quer, Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Deus quer que todos salvem pelo conhecimento da verdade. Evangelho de São João diz, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade é Jesus. Então o resultado de uma sociedade que a gente vê hoje é de um povo que vive sem Deus, e logo aquele que quer amar a Deus, logo aquele que quer buscar a Deus, logo aquele que quer rezar, logo aquele que quer adorar, logo aquele que está tentando mudar de vida, é logo perseguido. Por quê? Pelas pessoas da própria igreja. Por quê? Porque o mundanismo do mundo entrou na igreja e ficou parecendo que é normal, mas não é. Deus não é Deus que tem que se converter para as minhas vontades, nunca foi assim. Eu tenho que me converter para as vontades de Deus, porque o que ele tinha de ser feito, ele já fez. A humanidade pecou. Quem mandou Adão e Eva desobedecer? E talvez você fale assim, foi Adão e Eva, e você nunca desobedeceu a Deus? Nós estávamos lá, em nossos primeiros pais. O que Deus tinha de ser feito, ele já fez. O sofrimento que Cristo passou na cruz, Santo Agostinho vai dizer assim, quando achar que você não vale para nada, olhe para a cruz, a gente vale um Cristo crucificado. A gente vale um Cristo crucificado? A gente é valioso, a gente vale um Deus crucificado? Nossa dignidade é alta, nossa dignidade é grande. Devemos buscar conversão, devemos buscar mudança de vida, devemos buscar renunciar ao pecado. É fácil? Não é. Mas Jesus falava isso. Jesus deixou isso nos seus evangelhos. Se a gente perguntar para uma pessoa assim, vocês amam a Deus? Todo mundo responde, eu amo a Deus. Mas a palavra do Senhor, na própria pregação de Jesus, em Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus fala assim, quem me ama, guarda meus mandamentos. Olha, que Jesus está falando, hein? Quem me ama, guarda meus mandamentos. A gente pergunta às pessoas, você ama a Deus ou ama? E você sabe o mandamento? Não. Eu sei que a boa parte dos cristãos não sabe. Ah, porque eu não sei ler. Não, bota numa rádio, bota no programa, faz uma pesquisa, pede para o neto, para o filho, para o tio. Gente, quem quer corre atrás. Quando a gente está doente, a gente sabe onde é o médico. Quando a coisa aperta, a gente sabe onde está o sacrário. Eu sempre falo isso. Às vezes, a gente só busca Deus quando a gente está no último fim. Quando o parente está entre a vida e a morte no hospital. Quando a gente vê o rosto da morte, entre aspas. Quando a gente pega uma doença, a gente vê a Deus. A gente passou recentemente por uma pandemia. Eu vi com meus olhos pessoas jurar que ia mudar de vida na pandemia, porque viu a morte diante de seus olhos. A gente que está aqui tem que se sentir felizado, porque muitas pessoas morreram, mas muitos de nós estamos aqui de pé. E não foi por acaso, porque para Deus não existe por acaso. Para Deus existe o perfeito. Talvez você pense assim, foi por acaso. Não, para você não foi por acaso. É porque Deus tem esperança em você. Mas a palavra do Senhor fala em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, esse conhece a tua obra. Ora tu é quente, ora tu é frio. Ora tu é quente, ora tu é frio. Aí Jesus fala assim, Deus fala assim, nem quente nem frio, é um morno, eu vou te vomitar da minha boca. Não é o que eu estou falando com o pessoal, é a Bíblia. Se vocês buscarem, está tudo aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, vai dizer assim, muito importante para cada um de nós. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez. E seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer e também não fez. Então São João Maria Vianney, não eu, não sou da igreja, mas é assim. A palavra que diz assim, só Deus pode me julgar, deveria causar para a gente medo, não uma sensação de conforto. Porque se alguma pessoa me julgar, possa ser que esteja errado, eu posso ir para o pé de Deus, posso pedir Deus. Mas se Deus me julgar, eu vou argumentar contra Deus? Eu vou falar o que se Ele já sabe de mim, mais do que eu mesmo? Então assim, queria deixar uma mensagem para cada um de vocês. Desperta na fé. Porque a palavra do Senhor fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, assim, haverá o tempo que haverá fome e sede sobre a terra. Não a fome de pão e não a sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus.
Haverá um tempo, assim como a pandemia, que a igreja vai se fechar. Vai chegar um dia, não muito longe, que já procurou um padre para confessar, não acharemos com tanta facilidade, porque a perseguição está aí. Tem coisas que eu não posso nem falar que é motivo de escândalo. Estamos na pontinha para iniciar uma terceira guerra mundial nesse país, no mundo inteiro. Estamos na pontinha do iceberg. E quem morrer em pecado mortal vai dizer o que para Deus? Eu não sabia? Eu não entendia? Porque eu vou ser julgado pelos meus. Talvez vocês não sejam muito de acordo com aquilo que eu falo, mas eu preciso falar porque Deus vai prestar conta até mesmo do que eu estou fazendo aqui. Eu não posso andar atrás de aplauso. Eu tenho que andar em busca da verdade. Então Deus vai pedir conta do que eu fiz. Porque eu tenho que buscar o céu para mim. Eu não aceito perder a salvação por ninguém mais. Não é egoísmo não. Tem a missa ali, eu chamo a pessoa. Você vai, eu não vou não. Eu vou sozinho. Eu vou comungar, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou rezar, eu vou pedir sábado sagrado para adorar. A gente é louco para o mundo, a gente é louco para a briga, a gente é louco para o futebol, a gente é louco por cerveja, mas ninguém hoje quer ser louco por Jesus. Botou uma Bíblia no braço, escutou uma piada, escondeu a Bíblia. Ninguém vê mais um cristão hoje com um texto na mão para rezar, porque tem vergonha da palavra de Deus. Mas quando a fome aperta, quando a dor aperta, quando tem um parente doente no hospital, meu Deus, que Deus é esse que muitas vezes feitamos na nossa cabeça? Um Deus só para pedir, mas na hora de obedecer sua lei, não é bem assim. Santa Teresinha do Menino Jesus fala assim: nada acontece que Deus não tenha visto desde toda a eternidade. Antes de eu estar aqui, antes de você estar aqui, Deus da eternidade dele, Deus já sabia. E eu não estou falando olhando para o pecado de vocês, eu estou olhando para o meu. Eu preciso me converter mais, eu preciso me cobrar mais, eu preciso amadurecer mais, eu preciso pedir mais desculpa, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso dobrar mais joelho no chão, eu preciso fazer uma penitência. Por quê? Porque quando eu morrer, não é missa de sétimo dia que tira ninguém do inferno. Céu e inferno começa aqui com minha decisão. É minha decisão. O inferno não é lugar de gente que pecou, não. O inferno é lugar de gente que pecou e não quis se arrepender. E Deus não pode perdoar quem não quer se arrepender. Se você não quer, Deus vai obrigar. A nossa vida é questão de escolha. Então cada dia que a gente recebe é um presente de Deus. Cada dia que você acorda é um presente de Deus. Amanhã é dia de quinta-feira. O que é mais importante que adorar Jesus? Não tem nada. Às vezes a gente não quer vir adorar Jesus por causa de uma roça. Mas se quebra uma perna, não está na cama? Se tem uma doença, não está no hospital? Se pega um câncer, um tumor, quem está livre? Ninguém está livre. E agora eu vou dizer, meu Deus. Olha o Evangelho de São Mateus no capítulo 25, vai dizer o quê? Quando vierdes, o Filho do Homem, colocará à sua direita os cabritos, as ovelhas, na esquerda os cabritos. Senhor, não foi teu nome que Jean pregava, usava medalhinha e pregava e todo mundo achava bonito? Naquele dia, se eu não viver o que eu prego, se eu já não viver o que eu prego, ele fala assim: a parte de mim eu te conheço não. Vá para o fogo do inferno. Isso é eu. E cada um que examine a sua consciência como está. Busque uma confissão enquanto é tempo. Busque ver uma vida de oração enquanto é tempo. Valorize cada missa como uma moeda de ouro, que ouro não pode pagar uma missa. Venha adorar Jesus. Claro, muitos de nós somos pais de família, temos afazeres. Deus vê, mas falta mais sacrifício por Jesus, gente. Conversão é escolha de vida. Conversão é escolha de vida. É decisão. Eu decido pagar o preço, eu vou adiante. Passei por bebida também, passei por loucura também, passei por outras coisas também que não vou nem mudar em motivo de escândalo. Passei por tribulação também, passei por perseguição também. Na igreja tem perseguição, claro que na igreja tem perseguição. Se eu fosse olhar por gente na igreja, por amizade na igreja, eu tinha jogado minha Bíblia e meu livro tinha tocado fogo. Mas eu estou nela por causa de Jesus, eu não abro mão. Pode me chamar de doido, de fanático, eu vim pagar o preço, eu não abro mão da minha salvação por ninguém. Então é tempo de despertar, porque daqui uns tempos a gente não vai ter mais um padre para confessar, nem uma missa para ir, e será mais difícil para a gente. Buscai a Deus enquanto Deus se encontrar. Amém? Amém. Divino Jesus, nós oferecemos esse texto, vamos rezar.